Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 8 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 16 a 18. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Amados e amadas de Deus, Jesus, ele tinha contado antes a parábola do semeador, o semeador que saiu a semear. A semente caiu nos diversos tipos de terreno. Jesus tinha contado esta parábola falando da palavra de Deus, mostrando que a semente é a palavra de Deus que cai nos diversos tipos de terreno. O terreno é o coração humano. Agora Jesus usa uma outra imagem, a imagem da luz. Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Quer dizer, amados e amadas de Deus, a luz foi feita para iluminar. A luz foi feita para brilhar. A luz foi feita para iluminar as realidades. Jesus aqui está falando do cristão. O cristão deve ser luz. O cristão, com a sua vida, com a sua existência, deve iluminar as realidades. O cristão, através do seu testemunho, deve iluminar as diversas realidades da vida do dia a dia. O cristão deve ser luz. Uma imagem também que o Evangelho de São Mateus usa. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aqui a imagem da lâmpada. A lâmpada que deve iluminar, que é feita para ser colocada num lugar onde ela possa iluminar toda a casa. O cristão é aquele que, através da sua vida, através do seu testemunho, deve iluminar a vida do dia a dia, deve iluminar as realidades da vida do dia a dia, deve iluminar a história. Continua o Evangelho: com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Amados e amadas de Deus, aqui sim se fala das coisas escondidas. Tantas coisas são escondidas que deverão tornar-se manifesto. Mas aqui também pode ser a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra de Deus que deve tornar-se sempre manifesta, deve tornar-se sempre conhecida, deve tornar-se sempre manifesta, deve sempre transformar a vida e a existência das pessoas. Conclui-se o Evangelho: portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, aquele que não tem será tirado até mesmo o que pensa ter. Amados e amadas de Deus, prestai atenção à maneira como ouvis. Quer dizer, o cristão é aquele que deve ouvir o que é a palavra de Deus, deve deixar com que a palavra de Deus transforme a sua vida, transforme a sua existência. O ouvido foi feito para ouvir. O cristão é aquele que deve ouvir a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, fazer com que a palavra de Deus transforme, fazer com que a palavra de Deus ilumine a sua vida e, através do seu testemunho, ilumine a vida dos outros e das outras. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Quem tem, quer dizer, quem vive da palavra de Deus, quem testemunha a palavra de Deus,
Quem busca fazer com que a sua vida ilumine, será dado ainda mais. Mas a quem não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Quer dizer, a quem não tem, quem não busca verdadeiramente fazer com que a vida ilumine, com que a existência brilhe, aquela que não vive como sal da terra, como luz do mundo, será tirado até o que pensa ter. Amados e amadas de Deus, peçamos a graça nesse dia de que, escutando essa palavra de Deus, a nossa vida possa cada vez mais iluminar, o nosso testemunho possa cada vez mais falar através das pequenas e grandes coisas da vida do dia a dia. Que a nossa vida possa irradiar o amor de Cristo, irradiar o Evangelho de Cristo. Que a nossa vida, o nosso testemunho, nossas pequenas e grandes obras possam fazer com que o amor de Cristo irradie, porque elas irradiam o amor de Cristo. Que este Evangelho nos ajude verdadeiramente a sermos luz. Amém. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.